Começou? Beleza. Vou começar aqui também. Bom, muito boa noite, pessoal. Obrigado por terem vindo. Somos poucos, mas não importa a quantidade, né? O que importa é que a gente está aqui por um bom propósito, para estudar um pouco mais sobre a formação humana, sobre a vida humana, e também com uma boa finalidade, né? Que é nos aprimorar, aprender e também ajudar os outros na medida que a gente puder. Maravilha? Fico muito até feliz com... Como é que é seu nome mesmo? Isso? A Denilson trouxe até um caderno. Ah, olha, dedicado. Acho que a senhorita também, né? Olha lá, ó. É, vai vendo. Vai vendo. Aí sim, são poucos, mas a qualidade, ó, é nobre, entendeu? O William também. Maneiro. Não, mas olha, eu confesso que eu também não sou de anotar nada, não. Não anoto, cara. Não dou conta, assim, de parar e anotar enquanto tá tendo aula, não. Eu prefiro só escutar e depois eu me viro com a anotação. Mas enfim, de qualquer forma, inclusive essa é até uma coisa interessante que um dia a gente pode falar, né? Os modos de aprender, né? É uma coisa legal, ainda mais para quem tem criança, é bem interessante esse tema também. Mas beleza, pessoal, hoje então vou recapitular um pouquinho a primeira aula, até para o pessoal que vai assistir a gravação poder pegar um pouco, né? Já deixei 3 copos separados aqui, né? Que a boca tá seca, tempo seco. Bom, na primeira aula a gente conseguiu falar sobre bastante coisa de modo superficial, né? Com um grande panorama das coisas. Falei um pouquinho sobre o estado da mentalidade do povo brasileiro, que tem uma raiz muito gnóstica, que se estende muitas vezes até o espiritismo e que invade até mesmo a filosofia da igreja, a teologia da igreja e nos confunde muitas vezes na prática da nossa religião e da nossa vida, né? Falamos também sobre a formação da personalidade da pessoa, né? A formação do ego enquanto uma capacidade nossa de contar a nossa própria história, a nossa própria vida e como isso influencia totalmente a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, com as outras pessoas e com a gente mesmo, né? Muito bem. Uma das coisas que eu falei na primeira aula também, e que já combate um pouco da mentalidade gnóstica, é a nossa relação com o nosso corpo e com o mundo físico feito por Deus para comportar a nossa espiritualidade, né, a nossa alma. Eu me lembro de ter tocado muito nesse ponto da experiência real que nós temos. Desde as coisas mais básicas, como, por exemplo, ficar sentado, eu me lembro de ter falado exatamente isso, desde até as mais elevadas, como fazer uma aula como essa, conversar sobre assuntos muito relevantes e abstratos até mesmo, né? Sobre a nossa vida. Todas essas experiências que dependem para nós do nosso corpo e da nossa alma numa interação conjunta, elas fazem parte do plano de Deus para que nós pudéssemos aprender sobre Ele e sobre as ideias dele, sobre as intenções dele, inclusive nas menores coisas, certo? E aqui eu vou começar agora a abordar o tema dessa aula de hoje, que é o seguinte: a nossa mentalidade brasileira, além de nos desorientar no plano mais alongado da vida, ela faz uma outra coisa também tão terrível quanto essa, que é a seguinte: para quem tem criança, e é claro, nós também já fomos crianças, uns há mais tempo do que outros, mas a gente é capaz de ver o quê? Na criança existe uma intensidade maior em viver as coisas. Em que sentido? Como ela não sabe de nada, tudo para ela é novidade, tudo para ela tem um brilho muito grande. E, como eu falei, a nossa mentalidade, ela já retira algo desse brilho em nós. Como eu falei na aula passada, se eu não me engano, falando um pouco sobre literatura, se a gente pega os grandes autores brasileiros, a gente vai ver que o exemplo de modelo brasileiro geralmente é o tipo mais reclamão, mais pessimista. Claro que a gente sempre tem os nossos heróis aí, né, na literatura, mas a gente se confronta com esse tipo de pessoa tediosa da vida,
cansada de tantas frustrações, de tanto trabalho, né? Seja na cidade grande, seja nos sertões da vida por aí, sempre tem esse personagem que muitas vezes fala muito alto na nossa cabeça. E aí, hoje eu trabalho com os jovens, né, na escola, e eu vejo que eu olho para eles e eu vejo ainda um brilho no olhar de quem deseja ser alguma coisa, de quem deseja planejar alguma coisa e ainda não enfrentou os desafios que vão se opor a esse sonho. Mas o primeiro deles é retirar da nossa cabeça e do nosso coração essa ideia brasileira de que os bens que são superiores não devem ser realmente alcançados e desejados. Você não tem que lutar para ser diferente. Você não tem que lutar para sair do meio em que você está. Porque se você faz isso, você automaticamente ofende aqueles que não o fazem, né? E qual que é o problema disso? Nós que fomos criados por Deus, e Deus ele é o criador de tudo. Ele nos deu a capacidade de sermos co-criadores. Esse é um termo que eu ouvi pela primeira vez quando eu estava lendo O Senhor dos Anéis. Alguém já leu? O Tolkien, é um autor católico, ele conseguiu expor em outros livros, além do Senhor dos Anéis também, essa ideia da cocriação, né, da participação na criação, enquanto seres capazes de contar histórias e viver vidas que transmitem verdades absolutas, verdades eternas, e que por isso se tornam instrumento de santificação, de iluminação para outras pessoas e de orientação também. Acontece que essa fonte, essa energia, né, esse fogo criador, é algo próprio de quem tem uma vida com duas qualidades que são perdidas por causa da mentalidade brasileira. A primeira é a coragem, e a segunda é um estado de espírito que se percebe vivendo uma aventura e que está disposto, pela coragem, a viver tudo o que essa aventura abarca. Vou dar um exemplo para ficar cada vez mais concreto. Hoje, depois da pandemia principalmente, teve um crescimento muito grande na onda de terapeutas e profissionais da área da saúde. Porque muitas pessoas buscam esses profissionais para mudarem de vida, para melhorarem certas coisas que de fato precisam melhorar. Mas sobre isso, sobre melhorar a vida, sobre mudar, eu tenho algumas ressalvas. Não no sentido de que nós não devemos buscar melhora, buscar ajuda, mas no sentido de que nós, enquanto seres que podemos participar da criação de uma forma ativa, mudando, construindo coisas, né, fazendo a vida ir para frente, podemos cair naquela primeira soberba que tentou, né, nossos pais, Adão e Eva, né, que é a de ter a posse do governo da realidade, de construir as coisas, de ordenar as coisas de uma forma que eu favoreço o meu entendimento, eu favoreço a minha ideia, eu quero as coisas do meu jeito. E isso daí é uma perversão do princípio de cocriação que está ali presente nas crianças e que está presente em nós ao longo de toda a nossa vida, mas que por causa de frustrações, por causa de um monte de coisa, vai se perdendo. E veja bem, nós não podemos de forma nenhuma abstrair da nossa vida essa capacidade criadora. Quando alguém faz isso, ela deprime, né? Uma pessoa deprimida é aquela que não dá conta de agir, de fazer as coisas. Ela fica acamada, ela fica dentro do quarto, ela tem medo de fazer as coisas acontecerem porque essa fonte vital está reduzida. Agora, quando acontece essa perversão de eu quero que as coisas sejam de uma forma e eu não consigo que elas sejam, e isso me frustra profundamente, aí a gente tem um problema gravíssimo, que é o quê? Sempre que alguém faz isso, ela deixa de participar dessa possibilidade de criação de histórias que continuam propondo a ideia de um Deus salvador, de um Deus bom, e de que a verdade é boa e etc. Por quê? Isso acontece por causa do seguinte: quando a gente
Quando a gente se pretende a fazer uma coisa, a gente sempre tem que lembrar que tem muitas coisas que estão ali em torno de nós que nós não escolhemos, nós não decidimos. Isso desde o nosso nascimento, e a vida inteira segue dessa forma. Mas a gente sempre pode pensar, ok, não fui eu que decidi que eu ia nascer no Brasil, que eu ia nascer em tal época, que eu ia ter tais amigos, eu ia me interagir com tais e tais coisas. Mas eu posso escolher o quê? Eu posso escolher quais dessas coisas vão compor a parte do mundo que eu posso de fato operar, e respeitando a presença dessas outras coisas, desses outros elementos que foram integrados por outro autor, que para nós aqui, de forma bem clara, é o próprio Deus. E aí eu entro naquela conversa sobre mudar a vida. Já parou para pensar que quando alguém fica doente, por exemplo, que é de fato uma tragédia, né, é um sofrimento, as pessoas que sobrevivem à doença, uma doença grave, e que dão conta de sobreviver, de dar um testemunho bom da vida apesar da doença, são aquelas que, de alguma forma, às vezes não tão dita, não tão consciente, assumem para si mesmas o seguinte: com a minha vida, Deus quer mostrar alguma coisa, né? Com a minha doença que está na minha vida hoje, Deus quer mostrar alguma coisa. E aí entra essa coisa que eu falei do pessoal querer mudar a própria realidade, querer buscar alguma transformação. Sempre que a gente tem um desejo muito ansioso de alterar as coisas, a gente perde o fio da meada de para onde a nossa história poderia de fato ir se a gente tivesse um pouco de calma e coragem para enfrentar as coisas que vêm. Hoje, principalmente para nós aqui que somos católicos e que nos propomos a fazer certas coisas que o mundo rejeita pelos motivos que for, por exemplo, a abertura à vida, né? Para muitos é uma questão de coragem, ou uma falta de coragem. Não conseguem porque, de fato, têm medo das circunstâncias que podem serem dificultadas, porque, de fato, criança exige dinheiro, exige mais trabalho, né? E isso é uma realidade que não pode ser deixada de lado, mas ela só pode ser superada a partir do momento em que a pessoa tira os olhos dessa realidade assim imediata, que ela gostaria que fosse de um modo, e ela coloca os olhos na eternidade e pensa, independente da história, independente do que acontecer, alguma coisa a minha vida vai narrar, vai contar. Alguma coisa. Pode não ser a que, para mim, pessoalmente falando, mais me favoreça. Talvez, poxa, eu gostaria de ter 2 filhos ali e juntar meu dinheiro, viajar pelo mundo, até levar eles e mostrar um monte de coisa muito interessante. Levar eles para o Vaticano, conhecer o Papa, olha só que legal. Mas eu não sei se essa vai ser a história que Deus quer contar com a minha vida. E aqui que está o ponto. A mentalidade brasileira, por mais que ela tenha um pingo ali do espiritismo, não tem essa relação autor e personagem no palco da vida. Nós podemos ter. E, inclusive, até um convite a todos que têm essa mentalidade mais pervertida, vamos dizer assim, de, bom, tem alguma coisa lá fora e que organiza o mundo de uma forma, mas eu não sei exatamente como me relacionar com ele, então aprenda primeiro esse modo de se relacionar. As coisas na vida, elas se materializam, elas acontecem segundo a vontade dele. E o primeiro passo, aquele livrinho que eu até citei na última aula, o Tratado do Abandono à Vontade de Deus, começa justamente assumindo as coisas que estão presentes aqui na nossa vida, independente se você gosta delas ou não, independente se elas fazem parte da história que você quer contar ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que está lá passando por dificuldades financeiras, cara, claro que isso é ruim, né? Vai trazer muita dificuldade. Mas uma pessoa madura, uma pessoa que dá conta de olhar para si mesma e com calma, confiando em Deus, confiando que... Primeiro, a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, né? A gente não sabe. Então, a pessoa tem que confiar no quê? Olha, alguma coisa de bom pode sair
dessa realidade aparentemente ruim. E o que é? Aí eu já não sei. Aí depende da pessoa concreta ser capaz de sacar o que há de bom. Por quê? A gente conhece pessoas que são pobres e são muito felizes, né? Claro, não compartilham de certas felicidades que o dinheiro pode trazer, mas compartilham de uma felicidade mais básica, mais simples, e que podem transmitir para os filhos e para outras pessoas também, né? Enquanto que aqueles que, por exemplo, possuem mais dinheiro, mais recursos, muitas vezes são infelizes porque, tendo a possibilidade de contar uma história com aquele bem que Deus concedeu para ele, ele não conta. Ele conta outra história. Ele vai lá e gasta o dinheiro da maneira como quer, né? Independente de usar esse dinheiro para o bem dos outros, na medida em que puder também. Não. Ele ignora essa história. Justamente porque as histórias que nós costumamos ouvir no Brasil, ou elas são aquelas histórias assim, né? A pessoa era pobre, e aí ela trabalhou, batalhou, ganhou dinheiro, formou a família, tudo bem, e ganhou na vida. É o auge dessa história mais comum. Uma história de superação. Mas que tipo de superação? Porque assim, é só superação na ordem material da vida, né? Beleza, a pessoa conquistou um pouco de dinheiro, conquistou ali uma estabilidade material para a vida dela. Mas e o resto? E a outra parte da história? Se as histórias brasileiras elas terminam sempre nesse arco de sair de um ponto em que eu estava pior para um ponto que eu estava melhor, principalmente do ponto de vista financeiro, a gente vai continuar lascado. Porque e o resto das histórias? Porque tem muita gente que trabalha pra caramba, né, trabalha bem, mas acaba não tendo a sorte, a ocasião de ter uma oportunidade de lucrar com aquilo que ela faz, de lucrar mesmo, assim, e continua pobre. E aí, essa pessoa não vai ter uma história digna de se contar? Porque esse é o ponto. Tem histórias que, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar e viver. Às vezes, aquela pessoa que sei lá, né, tá com... Vamos trocar um pouco o cenário, né? Tirar um pouco do problema financeiro, às vezes está com um problema moral. Um problema moral. Ela está casada e ela tem tentações de trair a esposa, vamos supor. De fato, isso é uma coisa que tem que melhorar, tem que mudar, né? Não é bom que ela faça isso. Mas, ao mesmo tempo, não é bom que ela se volte contra si mesma no sentido de rejeitar, veja bem, rejeitar a história dela como um todo por causa do pecado que ela está se inclinando a cometer. Em que sentido? Para as pessoas que não têm uma maturidade mais elevada, que não dão conta de dominar as próprias paixões e de orientar a própria vida da maneira certa, muitas vezes elas se veem como que usadas por uma força acima delas. Acho que eu até comentei isso na aula passada, né? A gente às vezes se sente assim, pô, não fui eu que fiz, eu fui meio que obrigado a fazer pelo sentimento que estava em mim, eu não estava com a cabeça no lugar. Beleza. Só que isso pode ser causado por uma tentação de fato demoníaca, que é também um autor possível para a nossa história, né? Ele também pode colocar algumas tintas ali, né, no nosso papelzinho. Mas a tinta de Deus, a caneta de Deus, ela é sempre superior. Por que eu estou dizendo isso? Porque, falando sobre casamento, a gente não tem essa mentalidade de vamos juntar as coisas agora para fazer sentido. A gente não tem a mentalidade de eu quero que as coisas aconteçam do modo como eu desejo. Tem isso para a gente. Ao mesmo tempo, a gente já não tem mais, na realidade do casamento, por exemplo, o costume, né, de garantir que isso de fato seja algo até a morte. Não. Teve uma traição, por exemplo, e acabou. Não aguento mais, não quero mais, é isso, tchau, vai pro teu canto, eu vou pro meu. Na maioria dos divórcios acontece assim, a gente tem um monte de música que fica contando esse tipo de história. E qual que é o problema disso? Às vezes a história, ela acaba porque a gente tem uma pressa em resolver as coisas, em resolver a história. Uma pessoa, esse conflito assim, né? A esposa descobre que o marido está com tentação sexual lá, né? Está querendo trair ela, assim. E aí ela se vê nessa situação.
tudo que ela ouve dos vizinhos, da família. Não, larga, porque você vai ficar dando bola para homem desse jeito, não sei o quê. Larga, 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 resolve rápido, né? Aí ela se vê nessa situação. Se ela faz isso, ela toma essa decisão rápida, pode ser que ela perca de contar uma história que é de fato a história que deveria ser contada com o casamento, nesse caso fracassado, que poderia voltar a ter um certo brilho, mas ela perde por causa dessa pressa em resolver, porque não aguenta sofrer, ou porque os outros não aguentam ver ela passar por isso. Então veja só, tem certas situações que mesmo na presença do mal, que deve mudar, a gente não sabe quando mudar. A gente não sabe dizer, cara, eu vou aguentar até tal lugar. Até tal ponto da história eu permaneço ou não. É difícil da gente dizer isso. Porque se a gente bate o martelo de imediato, a gente perde muita coisa. Por exemplo, hoje em dia, já com questão de aborto sendo aprovada, eutanásia, etc., é muito comum a gente ouvir assim, não, porque se eu sofrer um acidente e acabar ficando de cama ou sem movimento, eu prefiro que me matem logo. Não é verdade? Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas realmente acreditam que essa é a solução para o problema momentâneo que está diante delas. Porque elas não dão conta de ter a coragem e aquele estado de espírito de aceitar a vida como uma aventura, como uma possibilidade, que elas nunca conhecem o final. Lembra que eu falei sobre a criança agora há pouco? A criança nunca sabe o que está sendo apresentado para ela. Ela não sabe nem o que é, ela não sabe nem para que serve, ela não sabe nem qual é a finalidade do negócio. De certa forma, por mais que a gente cresça, a gente vai conhecendo como o mundo funciona, a gente nunca sabe onde é o fim da história. E o máximo que a gente pode fazer, enquanto co-participadores, né, enquanto participadores, co-criadores da história que Deus quer contar, a gente pode tentar perceber os tipos de história que Deus prefere contar. E aí sim, viver a coisa que Ele está nos pedindo para viver, seja no caso uma traição, seja no caso uma doença, uma situação de pobreza, sem desespero. Porque o desespero, no fundo, ele só é vivido pelas pessoas que não conseguem compreender que no fim da história sempre vai ter Deus. Sempre vai se encontrar com Deus. Independente de qual seja o conteúdo da história, o fim dela está determinado. Você vai ver, você vai encontrar Deus. Seja, né, indo para o céu, indo para o inferno, de alguma forma você vai chegar lá. E aí, como elas não têm essa base já montada de, bom, tem um autor na vida que prometeu me levar para o céu, me ajudar, eu tenho meus pecados, ele sabe, me dá os recursos para me livrar deles e para ser salvo. Eu confio nisso, eu sei disso. Quem não tem isso é quem se desespera. Porque quem tem isso consegue superar, consegue contar todas as histórias. E aí vamos tornar a coisa um pouco mais prática também. A adolescência no Brasil é um período muito complicado, porque é o momento em que a pessoa começa a se deparar com outros círculos sociais, com interesses diversos daqueles que nós costumamos mostrar no começo da vida, principalmente se a família tiver uma vertente religiosa mais forte. Geralmente nessa época o adolescente começa a fugir da igreja, fugir dos compromissos ali com a família, né? O que de certa forma é até normal, mas muitos, por não conseguirem com calma viver essa história, se desesperam e tomam certas medidas que muitas vezes mais afastam do que aproximam de fato o adolescente, por exemplo. Isso é uma realidade bem prática sobre essa coisa que eu estou dizendo de querer mudar a realidade como ela está. Putz, eu queria que meu filho não andasse com esse sujeito, né? Eu queria que ele ficasse aqui comigo, com os meus amigos, com a galera da igreja, mas ele não está interessado, eu não sei mais o que fazer. Às vezes, de fato, a gente não tem muito o que fazer de forma imediata. Está entendendo? Essa aula eu estou querendo assim, colocar o nosso espírito diante do imediatismo que a gente tem e
se afastar disso, sair desse imediatismo, sair dessa necessidade de que as coisas agora estejam bem. Porque a gente nunca sabe. Só Deus sabe, de fato, até onde que vai todas as coisas. Deus, e às vezes, né, o nosso anjo da guarda também, quando Deus permite que ele saiba, e isso também é um auxílio que nós temos. A gente pode pedir para que ele nos ilumine, nos dê uma ideia sobre qual caminho Deus gostaria que a gente seguisse, e a gente vai se orientando a partir dos conselhos que a gente recebe e tal. Mas você vê, a medida drástica, ela geralmente nunca é a solução para nenhum tipo de história. Seja para aquelas histórias de ordem material, moral, familiar, geralmente nunca é. E aí, como que a gente faz de fato para combater essas pressas, essas dificuldades em continuar vivendo sem cair no tédio, sem cair no desespero de que vai dar tudo errado? Por quê, né? Por que eu estou falando disso? Eu vou confessar uma fraqueza minha, que é até uma fraqueza meio boba, mas reflete um pouco do que eu estou falando. Às vezes acontece de eu ter dor de cabeça. Eu não costumo ter muita dor de cabeça. Na verdade, eu sou bem saudável. E aí, quando eu tenho dor de cabeça ou qualquer outra dor de barriga, coisa assim, cara, nessa hora me dá um negócio assim, meu, é muito ruim isso aqui, velho. Sei lá, é muito ruim, eu preferia estar morto. Não levo isso a sério, obviamente, eu supero o negócio, né? Mas a coisa aparece pra mim, particularmente, de uma forma assim, nossa, cara, que bosta isso aqui, é muito ruim, velho. Quero que passe logo. E aí eu, às vezes, né, claro, eu me conheço, então eu sei até onde vai meu pensamento, eu não dou muita brecha para esse tipo de coisa, mas você vê, até onde poderia ir esse pensamento, né? Eu vou enfrentar um casamento, eu vou enfrentar minha vida, até onde que eu posso ir com esse tipo de pensamento? É claro que é um fardo que, no caso, eu tenho que carregar, eu tenho que buscar os meios para não cair nesse tipo de pensamento, tentação. Mas quantos, de fato, não passam por isso? Quantos não enfrentam uma realidade complicada e aí sentem a dor física ou a dor psicológica, e aí travam, né? Preferem o não ser, preferem morrer, preferem sair daqui. Tá entendendo? O jeito para lidar com isso é, primeiro, tendo um bom humor. O humor, ele é um dos remédios que nos serve para calar essa voz do quero mudar, quero melhorar, quero que as coisas fiquem melhores. O humor. Eu conheço uma pessoa que ela não tem problema financeiro, ela só deve muito. Né? Ela deve muito. Mas ela lida com a coisa com muito bom humor. Claro, não um bom humor tolo, de quem, vou gastar aqui, não estou nem aí. Não é isso. Mas é um bom humor no sentido de realmente alguém que sabe assim, cara, não sei até onde vai, não sei se isso vai acabar bem, não sei se isso vai acabar mal aqui agora, historicamente falando, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que sustentar isso aqui, eu vou seguir em frente. Isso é muito maneiro, porque eu vejo outras pessoas que, tô devendo, sei lá, 2.000, 3.000 reais num negócio para uma pessoa, já fica meio abalada, né? Sei lá, pode acontecer. E eu acho isso muito interessante dessa pessoa, particularmente, né? Esse bom humor dela. Às vezes, outras pessoas chegam pedindo dinheiro, ela já tira um sarro, fala, entra na fila, não sei o quê. E assim, claro, tem dificuldades práticas que ela tem que se virar para resolver, mas ela segue bem. Ela não desespera. Ela não perde essa fé mais simples de que a história continua, de uma forma ou de outra. E esse é o tipo de simplicidade que a gente precisa resgatar, e que é o que o nosso Senhor, inclusive, pede, quando Ele diz, se vocês não se tornarem como essas criancinhas, não entrarão no reino dos céus. Porque são justamente elas que possuem essa abertura a tudo que pode vir a acontecer. Uma criança, eu nunca vi uma criança diante de algum mal, de alguma coisa que ela não conhece, pedir para não estar mais aqui, pedir para morrer. Nunca vi. Primeiro porque também ela não sabe o que é isso. E é bom que continue assim. Mas segundo porque provavelmente no fundo, claro, de forma não tão consciente, ela quer saber o final. Quer chegar no final. A gente precisa garantir isso daí para nós também. Tanto para nós pessoalmente quanto para os outros, né?
muitas pessoas que sofrem acabam ficando sem saída, né? Acabam perdendo um pouco aquela luz do túnel por causa das histórias que costumam ouvir. Que histórias de sucesso somente historicamente falando. A gente já precisa começar a parar de olhar somente para o nível histórico da coisa, da vida. E olhar para o nível... Hã? E olhar pro... Não, Deus o livre. Fala isso não. E olhar para um nível mais transcendente da nossa vida, né? Ou seja, bom, eu estou vivendo aqui, eu não sei exatamente como que as coisas vão se desenrolar, mas eu confio em você, né? Eu confio no Senhor, meu Deus, e até onde vai e o que o Senhor puder fazer com o que eu posso entregar, eu estou seguindo. Estou seguindo independente do que acontecer comigo. Esse tipo de postura corajosa, a gente perdeu. Bom, a gente tem na nossa tradição histórica um dos grandes santos, que foi São José de Anchieta, e vários outros que com certeza ali com ele desbravaram o Brasil e foram conhecendo os indígenas, conhecendo esse lugar, né? E até mesmo outros santos que desbravaram o mundo evangelizando, com muita coragem, sem ter medo das histórias, materialmente falando, sem ter medo do que fosse acontecer com eles, historicamente falando. Tem uma série, como eu falei, eu vou comentar bastante de coisas culturais, né, para que a gente possa ter mais recursos. E tem uma série que eu assisti uns anos atrás, que é a série Vikings. Não sei se alguém já viu. Tem uma cena na série, acho que é no começo, assim. É logo depois que os vikings chegam na Inglaterra e começam a saquear e a levar os frades para a Irlanda lá, não sei onde que era. E aí tem uma cena que um frade, ele tá lá, emboscado pelos vikings, e aí os vikings zoam ele e falam assim, não, se você tem esse seu Deus aí, não sei o quê, então pega nessa barra de fogo aqui, pega nessa barra incandescente aqui, ou era alguma coisa nesse sentido. E aí aparece, a série é bem cômica nesse sentido, que aparece o frade pensando primeiro, e a cena se desenrolando. A cena era ele tocando na barra com fogo, a barra incandescente, e soltando sem nenhum ferimento, todo mundo, uau, nossa, de fato se convertendo assim. E aí logo em seguida mostra a cena que de fato se desenrolou ali, que foi ele se lascando assim, né, tomando lá, pegou o negócio, nossa, deu pra caramba. Assim, é claro que a série ela não tem nenhum viés cristão, né, até porque ela está mostrando o lado viking da coisa, mas isso é uma coisa importante da gente lembrar. Cara, pra ele, claro, é um personagem de série, mas que diferença faria pro juízo da fé dele se a história contada fosse a dele não se ferindo ou ele se ferindo? Porque ele colocou ali, aquele personagem, ele de certo colocou a fé dele à prova diante de uma realidade material que poderia acontecer ou não. Ah, eu estou aqui nessa situação onde os meus inimigos estão ao redor de mim, eu vou defender meu Deus, eu vou testemunhar e Deus vai mostrar para eles. Certo, ele apostou nisso, né, o personagem da série, e se deu mal. Pode ser que no fim ele não aparece nunca mais na série, né, mas pode ser que ele tenha desistido, pode ser que ele tenha desacreditado, porque muitas vezes a gente faz isso, não é? A gente coloca a nossa crença no eterno, na revelação, à prova com base nas coisas materialmente, como elas vão acontecer. E aí amarro mais uma vez o que eu disse com relação a querer mudar de fato as coisas, né, rapidamente. Porque não é sobre não é sobre o conteúdo que vai acontecer aqui. Isso daí de fato não importa. O que importa, seria muito mais interessante que aquele frade lá tivesse, sei lá, só tocado o negócio lá, se machucado e continuado rezando. Imagina só se ele tivesse feito isso na série. Teria sido muito mais interessante, porque ele não colocou à prova a fé eterna dele diante da realidade histórica. Ele superou aquilo, teria superado aquilo, e talvez tivesse atraído um ou outro ali, né, um personagem ou outro. Mas a gente nunca vai saber disso, que a série não fomos nós que escrevemos, né? Tudo bem. Mas você vê, quanto mais a gente depende de contar a nossa vida e garantir as nossas crenças com base na pura realidade histórica da nossa vida, como as coisas vão acontecer, mais a gente vai se frustrar.
Por quê? Se eu tenho um plano para a minha vida, eu tenho que orquestrar ele de uma forma aberta, que seja, de fato, possível de receber todas as coisas que podem dar errado, que podem dar certo, que pode dar certo de um jeito que eu não previ, que pode dar errado numa coisa que eu também não planejei, enfim. Por quê? Imagina só, por exemplo, né, eu vou casar e aí eu amo crianças, né, eu gostaria de ter filhos. E muitas pessoas casam já pensando, né, não, vou ter 2, 3 filhos, ou não vou ter nenhum, né, fazem esse tipo de planejamento fechado para a história delas, como se elas tivessem o poder absoluto. Tá vendo como que essa mentalidade, que no começo da aula parece um pouco mais abstrata, ela se confere de forma bem concreta, bem prática na vida da maioria das pessoas? Ah, eu vou me juntar aqui com essa pessoa, vou casar com ela, vamos ter tantos filhos, a gente vai morar em tal lugar. Sim, começa a planejar a coisa de uma forma muito fechada. Mas aí, no meu caso, por exemplo, eu vou casar daqui a uns meses, 4 meses, se eu não me engano. Não lembro agora. Vou casar em julho. 5 meses. Aí, imagina só, se eu planejo, se eu faço da minha vida o plano. Não, porque eu vou casar, vai ser maravilhoso, eu vou ter meus filhos, eu vou poder ensinar as coisas para eles, etc. E aí não vem. Imagina se eu só planejei esse tipo de história. Se eu só perguntei, só falei com Deus sobre esse tipo de roteiro. Me lasquei. Porque aí depois, se não vier nenhum, ou então, imagina, veio um filho e morreu. Poucos meses depois, ou então alguns aninhos depois, que também pode acontecer. Sabe, a gente precisa estar aberto a todos esses tipos de possibilidade. Lembra que eu falei na última aula sobre a questão da linguagem, sobre a questão de contar histórias, etc. E como isso molda a nossa personalidade. Olha só que coisa louca. Vou pegar esse exemplo bem bobo. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e aí ele tem alergia a camarão. E abriu um negócio de frutos do mar, no bairro ali onde eu moro. E aí a minha noiva falou para ele, não, tem lula, tem um sanduíche de lula lá, né, vamos experimentar, não sei o quê. Aí ele falou bem assim, não, tá maluca? Aí ela, mas por quê? Não, porque eu tenho alergia. Aí ele, não. Ela falou assim, não, mas você tem alergia a camarão. Aí ele, não, mas vai que eu também tenho alergia a lula. Não, vou experimentar nada, Deus o livre, vai que eu passo mal. Muitos poderiam dizer, não, ele está sendo prudente, né? Ele está pensando de fato no mal que pode acontecer. Ok, também tá. Só que ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está se fechando a uma possibilidade que, cara, talvez ele nem tenha alergia a lula. Justamente por causa das substâncias, né? O camarão tem um negócio lá que lula não tem. E aí o cara, por causa de um juízo mal feito das coisas, ele se fecha a várias outras possibilidades. Isso, falando só de comida. Quantas coisas a gente não vê acontecendo, quantos fechamentos de vida a gente não vê acontecendo por juízos mal feitos, né? Ah, meu namorado me traiu, por isso eu não vou mais dar bola para homem nenhum, não quero saber desse negócio de casamento, isso daí é uma furada, isso é uma mentira que contam para nós. Ah, meus pais se divorciaram, então eu também não acredito nisso, né? Não sei o que. Sabe, as pessoas se frustram, elas se fecham as histórias por experiências traumáticas, de fato, ruins, mas pequenas, cara. Pequenas comparadas com o plano todo de possibilidades que uma vida pode ter. E fazem isso tanto por causa, como eu falei, a nossa mentalidade, ela já é limitante, assim, tipo, não, vai. Olha só que loucura, cara. A pessoa às vezes não pode ganhar dinheiro e comprar um carro porque ela tem medo que os outros fiquem, nossa, comprou um carro. Ai, tá se achando, não sei o quê. É limitante. O tempo inteiro é limitante, principalmente com relação ao dinheiro. Né? As pessoas geralmente ficam... Eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Cara, olha que bizarro, é muito engraçado isso. Os meus amigos se xingavam de rico. Rico era um tipo de xingamento. Porque você é desumilde, como você é rico pra caramba, você tem uma TV de não sei o que, seu pai é rico e tal. Porque, olha só, a linguagem que a gente já utilizava na época era totalmente limitante e trazia essa imagem do homem rico como um homem mau, como uma coisa desonesta, uma coisa nesse sentido. Quando, pelo amor de Deus, nós precisamos ocupar os lugares de pessoas ricas para que nós possamos fazer o bem e contar histórias que talvez as que ocupam hoje não contam. Não é verdade? Eu sei que tem muita gente rica que faz ali filantropia, né? Doa um monte de bens para instituições de caridade.
Mas somente fazer essas doações, sei lá, assim, pode ser que talvez um de nós aqui tenha um sonho um pouco mais concreto do que somente doar, sabe? Porque doar é fácil, você doa o dinheiro lá, o pessoal já está fazendo. Outra coisa é você encontrar uma comunidade específica, assim, próxima a você, e você vai lá e ajuda de uma forma concreta, sabe? Isso daí poucas pessoas fazem. Graças a Deus tem pessoas que fazem isso de fato, né? Sendo elas religiosas ou não. Mas você vê, no Brasil isso é uma realidade pouquíssimo comum. E aí uma vez eu ouvi uma história que foi até o Padre Paulo que contou, muito bonita, que mostra como que as coisas no nosso país elas não são perdidas, né? A virtude, a história de uma pessoa honrada e etc. não está perdida, ela só não é falada, só não é divulgada. A história era a seguinte, teve uma enchente, se eu não me engano, numa região bem pobre, e aí uma senhorinha chegou no padre e disse assim, padre, eu quero confessar. Aí o padre atendeu ela lá e falou assim, padre, eu quero confessar porque eu pequei, eu neguei um pouco do meu arroz a uma vizinha que também estava necessitada. Aí o padre Paulo ele conta assim que ficou muito surpreso e comovido com a confissão da mulher, porque ele percebeu que, por óbvio, ela, claro, estava também necessitada, tinha tido uma enchente lá, mas a partir do pecado dela, ela percebeu o bem que ela pode fazer, mesmo naquele tipo de história, naquele tipo de situação. Aí ele contou, né, que ele confessou lá e tal, e ela deu de fato depois, compartilhou os bens que ela tinha ali. Então você vê, em qualquer tipo de situação, para nós, é possível viver esse tipo de história. Eu falei para vocês que eu estou dando aula agora para adolescentes e eu contei para eles a história do São Maximiliano Kolbe, né? Principalmente nos últimos anos, nos últimos períodos de vida dele lá no campo de concentração, né? Porque eles nunca tinham ouvido. Aqueles jovens nunca ouviram a história de alguém que, sem ter o que comer, sem ter um teto para morar, sem ter onde cair morto, assim, dignamente falando, amou, gerou esperança no coração dos outros e morreu perdoando aqueles que o mataram com um sorriso no rosto. Eles nunca tinham ouvido. E foi muito bonito de ver quando eu contava. Claro, né, a gente sabe, adolescente, sala de aula, negócio grande, a pessoa fica conversando, né? Mas quando em toda a sala que eu contei, eles ficaram quietos, assim, ouvindo, interessados. Porque era uma baita novidade. Para eles foi uma alegria, assim, ver, e teve só uma sala que perguntou o nome. Eu não falei o nome da pessoa, até para não ficar, é católico, fica falando de religião na sala, né? Não falei o nome, mas em uma sala me perguntaram. E eu coloquei lá e até pesquisaram rapidão, assim, para você ver. As histórias que chegam até nós marcam as possibilidades que a gente pode alcançar. Talvez eu ter contado essa... Olha só, a gente não sabe o alcance que as coisas têm. Talvez eu ter contado a vida dele, o fim da vida dele ali, pode gerar no coração de um daqueles guris um amor muito profundo por Deus. Pode gerar um herói ali, sabe? Pode sair alguém muito bom por causa dessa pequena semente de história que eu ousei contar para eles. E aí, a nossa vida particular também tem que ser esse tipo de história. Claro que a gente não vai ter uma história como a do São Maximiliano, como de outros santos que morreram mártires, né? Mas a nossa vida, ela tem que refletir esse amor que eles também transmitem, com um ato mais bruto, né? Pô, o cara deu a vida por alguém, por um pai de família lá, né? E gerou esperança. Beleza, isso é uma coisa muito drástica. Nem sempre a gente tem essas oportunidades drásticas. Mas a gente sempre tem a oportunidade diária comum, que é onde, na maioria das vezes, se passa a nossa história. São poucos os que recebem essa oportunidade de uma ação tão grande quanto São Maximiliano, né? E não é à toa que ele foi a vida inteira preparado para aquele momento, né? Desde aquela aparição Nossa Senhora que mostrou as duas coroas para ele, né? Mostrou o roteiro da vida dele, ele foi seguindo, tentando encontrar aquele momento, e aí, de fato, quando encontrou, ele estava preparado para agir. A gente não recebe o roteiro da nossa vida, a gente não recebe até onde que a nossa história vai chegar, não é verdade? Mas eu acredito que isso seja por uma graça de Deus, né? Eu acredito que nós não sabermos até onde nós iremos é um bem, porque Deus não faz as coisas pela metade, né? Ele sempre faz bem feito.
E o fato de nós não sabermos, inclusive de ser uma proibição, né, de buscar a arte de adivinhação para tentar encontrar o seu futuro, que a igreja, né, a igreja tem essa proibição, eu acredito que seja uma coisa boa, porque nós temos o poder livremente de escolher essas histórias. E precisamos operar esse poder livremente. Se nós simplesmente já soubéssemos do futuro, talvez a gente não operasse com tanta liberdade e com tanta confiança. Tem um livro, um poema do Chesterton, chama Balada do Cavalo Branco. É bem bonito a história, conta, se não me engano, uma batalha inglesa contra a França, se não me engano. Enfim, numa da parte da batalha lá, Nossa Senhora aparece pro príncipe ou pro rei inglês, se não me engano, e aí ele pergunta assim: vamos ter vitória ou não, né? Vamos ser vitoriosos ou não? Queremos saber, não sei o quê. E aí Nossa Senhora diz assim para ele, né, segundo o Chesterton, sobre a realidade histórica, sobre os acontecimentos aqui, só Deus sabe. Mas de uma coisa você pode ter certeza sobre o final, que se você se manter fiel a mim, fiel a Ele, você vai vencer. Não necessariamente aqui, não olhe para essa batalha que você está vivendo agora. Não queira que essa batalha, essa realidade histórica seja o ponto final. Olhe para o ponto final que já é certo e que não depende de adivinhação nenhuma. E aí a história segue, né? É muito bonito. Eu estou trazendo esse assunto, esse poema, porque retrata justamente o que nós precisamos viver. Por mais que a gente não saiba até onde vai a nossa vida, a gente tem que garantir isso no nosso coração, vivendo, né, praticando a nossa religião, que no fim a gente vá para lá. Independente de como vai ser, mas a gente vai chegar lá, no céu, no caso. Né? Passando ou não passando pelo purgatório, sendo santo ou não, mas a gente tem que lutar para fazer isso acontecer, porque é a única coisa que a gente tem certa no roteiro, se a gente seguir esse caminho que eles nos pediram para seguir, né? Só que para isso, mais uma vez, eu falo, a gente precisa daquela confiança que a criança possui. Porque quando a gente vai crescendo, né, a gente vai se tornando desconfiado, porque de fato a gente precisa ter uma certa desconfiança para combater os males do mundo, né? A gente não pode ficar caindo em qualquer malícia, qualquer conversinha. Mas isso nos torna desconfiados, inclusive das coisas mais profundas que a gente tem, né? Que no caso é a nossa religião, que é esse roteiro mais amplo para a vida. Então, por exemplo, olha só, tem poucas pessoas aqui hoje. Passou pela minha cabeça assim, meu Deus, será que foi ruim a primeira aula? Será que eu deveria estar fazendo isso? Será que eu realmente vou dar conta? Porque de fato tem poucas pessoas, assim, materialmente, historicamente falando, parece que não sei. Pode ser que dê errado. Mas eu não sei, né? De fato, eu não sei. Vou me desanimar por isso? Não, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer aqui e vou cumprir o que eu acho que Deus está me pedindo para fazer. Se der errado mesmo, aí deu, eu me viro. Mas não pode nunca ter esse desânimo, essa baixa. Entendeu? A gente tem que viver com o coração sempre inflamado, sempre desejoso das coisas. É claro que isso é uma virtude que a gente vai desenvolvendo com a vida, né? Os santos conseguiram viver dessa forma. Às vezes a gente tem nossos dias de desânimo, né? A gente fica um pouco mais triste, abalado, mas tudo bem, é normal. O que não é normal é sair do eixo por muito tempo e se esquecer de reanimar o coração, de reanimar o porquê da gente fazer as coisas, o porquê do Centro São José, por exemplo, o porquê da gente vir aqui, da gente estudar latim, da gente estar nessa formação humana, o porquê da gente praticar a religião, etc. Né? A gente precisa ter esses momentos de sair um pouco do tempo, sair um pouco dessa realidade aqui e agora e olhar para o futuro. O para que a gente está fazendo, aonde que eu quero chegar, né? Qual que é o bem que eu quero alcançar de fato com a minha vida. Como eu falei para vocês, aqueles jovens ficaram muito surpreendidos, inclusive porque eu falei para eles sobre essa questão das histórias que a gente ouve, né? E eu mostrei lá, ó, as histórias que a gente ouve não são assim? Vocês estão na escola, aí vão para a faculdade, depois vão trabalhar,
para ter um lugar para morar, para ter dinheiro e talvez constituir família. Não é isso? Eles falaram sim. Eu falei, pois é. Só que esse aí é o tipo de história que é limitada também. Porque um bicho vive exatamente esse tipo de história. Vamos lá. Um bicho, ele não precisa aprender a viver segundo os modos dele. Precisa aprender a caçar, precisa aprender a recolher o alimento dele. É o que a gente faz para subsistir também, de um outro modo. Um bicho não precisa de um lugar para morar? Também precisa de um habitat, né? E ele também precisa constituir de alguma forma alguma comunidade, para que ele tenha todas as suas capacidades ali satisfeitas. Essa é a história do animal. E essa é a história que muitos brasileiros tentam viver. Tentam viver. Porque lembra aquilo que eu falei mais cedo, né? Como a gente ouve histórias de superação a rodo, a gente fica desesperado quando a nossa vida não está aparentemente indo de encontro com essas histórias. E por não saber que eu não me limito a essa coisa aqui, a pessoa desespera e se perde. E não consegue encontrar outro caminho. Entendeu? Então, assim, mostrei isso para eles lá, mostrei o negócio do Padre Kolbe, e eles ficaram bem animados. Mas até onde eles vão poder ir com a própria vida, né? Olha só que interessante isso daqui também. Quantas vezes eles vão ouvir e reouvir a história de um Padre Kolbe? Quantas vezes eles vão tomar conhecimento sobre a biografia de pessoas que superaram as dificuldades materiais da vida e viveram de fato uma vida plenamente humana, independente das circunstâncias? Quantas vezes eles vão ter contato com isso? Eu não sei. Da minha parte, tomara que eu consiga expor várias vezes isso para eles. Mas somos nós que estamos com eles. É claro que eu não conheço a vida de nenhum deles, né, pelo amor de Deus. Mas pode ser que um de vocês aqui conheça, esteja perto deles, seja parente, seja amigo. Quantas vezes eles vão ouvir? Sabe, a gente tem que aproveitar, a gente tem que tentar viver de novo a vida de uma forma poética, meio aventureira, sabe? Aprendendo a falar sobre as coisas de uma forma que encante as pessoas. Claro que isso daí tem pessoas que se especializam nisso, né? Que são as pessoas que contam histórias, que escrevem de fato. O Tolkien, por exemplo, eu estou relendo pela terceira vez um livro dele lá, porque é maravilhoso a maneira como ele consegue expor o mundo, né? Porque ele se especializou em fazer isso. Mas nós também devemos fazer isso. Afinal, o Cristo não pediu ir de testemunhar, né? Contai para o mundo as coisas que vocês viram e veem. Se a gente não aprender um modo de falar que seja que traga assim o máximo possível de deslumbramento, mas tem que ser um deslumbramento sincero. Porque veja só, como a nossa mentalidade é formada já com esse tédio, com essa coisa meio mesquinha, com essa realidade confusa, a gente perde o deslumbramento com a vida. Mas é possível de retomar. Eu me lembro que antes de estudar o que eu sei, antes de me converter, eu também não tinha nenhum deslumbramento assim com a vida, não. Claro que eu era mais jovem, e o jovem por si mesmo já tem um deslumbramento natural, mas era um deslumbramento meio bobo, né? Só que Deus abre os olhos, né? Deus purifica ali o que a gente é capaz de ver, a maneira como a gente é capaz de sentir as coisas. Eu fico bem emocionado quando eu lembro daquelas passagens que mostram que Jesus se alegrou, que Jesus chorou, que ele sentiu pesar pela morte do amigo dele, né, de Lázaro, etc. Justamente porque isso mostra como que ele, sabendo de tudo, sendo Deus, ele estava totalmente aberto a todo tipo de deslumbramento que a vida dele, né, poderia dar. As tristezas, as alegrias, das mais comuns, como, né, se colocar na roda ali entre os amigos dele e comer, né? Com certeza ele fez isso muito mais do que está relatado ali na Bíblia, mas você vê, se nós perdemos a capacidade de perceber as coisas, mesmo as mais simples, de uma forma meio poética, bonita, a gente perde a capacidade de testemunhar, de colocar para frente essas histórias. Eu tenho um priminho que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de catequizar ele na pandemia, que estava online, né? E ele não mora aqui. E é bonito demais de ver, porque quando ele tem um irmão, né, que é meu primo um pouco mais velho que ele, nós dois iniciamos ele nessa catequese. E é bonito de ver como que ele se conservou, assim,
ouvindo as coisas que a gente falava, né, sobre Deus, sobre catequese, sobre religião, ele conservou até hoje. Ele já está com 12 anos, a gente está... A pandemia foi em 2021, né? Mais ou menos, terminou, né? Em 2021. Sei lá, não me lembro quando. Mas já faz uns anos aí que eu não tenho esse contato mais íntimo com ele, mas mesmo assim, quando eu ouço dele, é sempre com muita alegria, muito deslumbramento. Tanto dele na catequesezinha dele lá na igreja agora, falando as coisas que ele já sabe, tanto pelo que eu falei, quanto pelo que o irmão dele falou, seja fazendo pequenas coisas, assim, ele sabe cozinhar lá, então ele quer ir e faz as coisas para os outros, porque a gente mostrou para ele que esse é o tipo de vida, assim, o serviço, né, esse tipo de vida é digno, e ele ouviu e está tentando replicar do modo dele. Então, assim, quando a gente tem uma criança, um adolescente que está aberto a esse tipo de conversação, aproveitem. Tentem aproveitar ao máximo para testemunhar para eles essas coisas boas que a vida tem, que são simples. Porque o inimigo, e eu não estou dizendo só do modo angélico, né, o demônio, mas o inimigo de modo abstrato, assim, tipo, toda a cultura que contraria isso que nós estamos falando, testemunha sobre a vida também. E o testemunho que essas pessoas dão, geralmente é perverso. De que a vida, no fim das contas, não vale a pena. De que você batalha, e só sofre, e não tem retorno nenhum. E as pessoas são amargas, e você doa pelos outros e não recebe de volta. Não é verdade? A gente não ouve esse tipo de testemunho da vida? Às vezes de pessoas muito velhas, né? Eu tenho a sorte de ter as minhas duas avós são vivas, e uma delas morou na fazenda por muitos anos. E aí eu fico feliz quando eu converso com ela, porque ela teve 8 filhos, se eu não me engano. E aí eu perguntei uma vez para ela assim, vó, a senhora se arrepende, né? A senhora, olhando para a sua vida, assim, o que a senhora acha da sua vida? Ela falou, não, meu filho, não me arrependo, valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena, e eu sou muito feliz aqui com a minha família hoje e tal. E é claro, família grande, na fazenda, sempre teve as suas dificuldades, tanto de ordem educacional, prática, etc. Mas você vê, ela consegue dar um testemunho feliz sobre a vida dela, sem o tédio que muitos, com o passar dos anos, pode carregar. Para mim ela é um tesouro, né? Porque de fato eu vejo sinceridade nela. Mas em muitos outros às vezes a gente não vê isso. Sejam idosos ou até nós, né, adultos, jovens adultos como eu, né? Então, assim, essa aula teve como ideia principal tentar trazer de novo essa chama de uma vida que aceita de forma poética, de forma aventureira, todas as possibilidades que Deus pode nos enviar. Inclusive, essa é uma das coisas que eu estou pedindo para a Quaresma, vocês rezem por mim também. A gente tem nossos pedidos especiais na Quaresma, né? E um deles foi, o que eu pedi foi assim, ter uma docilidade um pouco maior para as coisas. Eu não sei se eu falei, mas a minha família tem um restaurante. E assim, é um lugar onde o caos pode acontecer em qualquer momento. Eu me lembro que quando eu assumi a minha função lá, todo sábado, todo fim de semana, era uma coisa que estragava, era um fio que queimava, uma impressora que parava de funcionar do nada. Até hoje essas coisas às vezes acontecem, né, com menos frequência, mas eu muitas vezes me vejo irritado. Porque eu não queria. Eu queria chegar lá, tá tudo bem, ficar sentado lá, resolvendo meus negocinhos no computador e ir embora. Mas não, aí eu chego lá, é um negócio que é um funcionário que não vai, é uma impressora que não funciona. Mas aí que tá, Deus enviou isso daí para mim. É essa coisa aí, alguma história que Ele está querendo contar através da minha vida e dessas coisas aí. Qual é a história? Também não sei, mas eu sei que eu tenho que ter um papel ativo de aceitação, de pegar o que está de errado e colocar ordem, organizar num roteiro que eu imagino que seja o que Deus quer. Sabe, às vezes um funcionário que falta, por exemplo, às vezes um funcionário, a gente é bem parceiro assim, dos nossos funcionários, então eles me mandam mensagem às vezes 5 horas da manhã, né, avisando que não vai poder ir e tal. Aí eu já acordo assim meio puto, né? Tipo, porra, cara, a pessoa não vai ter que chamar alguém rápido, não sei o quê. Mas aí nessa hora é que eu me lembro, tipo, não, vamos com calma, tá? Por exemplo, no sábado, às vezes eu assumo um papel na cozinha lá. E aí eu fico assim pensando, pô, eu poderia entrar lá, cara de cu, né? Assim, bem bravo, né? Querendo fazer as coisas com má vontade. Mas não, graças a Deus eu entendo um pouquinho melhor disso, eu tento entrar lá um pouco mais de ânimo,
né, elevar um pouco a moral das pessoas que estão ali trabalhando já naquele perrengue. Por quê? Porque essa é a história que pode ser contada. Eu posso contar a história do cara que entra lá bravo e faz as coisas tudo errado e aí afunda o negócio, entendeu? Exatamente. Mas não é essa a história que eu quero contar e nem é essa que eu suponho que Deus queira que eu conte. Porque lembra aquilo que Santa Teresinha falou uma vez? Ela falou assim, Deus não pode nos inspirar coisas que nós não podemos realizar. Então, se Ele inspira em mim que eu quero que as coisas funcionem em ordem e esteja todo mundo bem, quando as coisas não acontecem assim, eu tenho que estar pronto para reagir. Nós também, né? Na nossa vida particular aí, vocês, né? Quando algo sai fora de ordem, aí entra aquela ressalva, né? A gente não pode querer resolver de imediato quando a coisa não se resolve de imediato. Tem coisas que se resolvem, tem coisas que não. Mas a gente tem que não se frustrar e botar a mão na massa. Fazer acontecer. Com o primeiro passo, aquele tendo um pouco de contemplação, né? A gente tem que carregar dentro de nós as duas irmãs, né? Marta e Maria, né? Marta que bota a mão na massa, que faz as coisas acontecerem ali. Se eu não me engano, né? É Marta, né? E Maria que contempla a realidade final que motiva a Marta. Né? Marta também estava se preparando para receber Jesus, né? Da forma como ela podia. E Maria contemplando o próprio Jesus. Então, toda vez que o roteiro, a história, seja num dia, seja num capítulo da vida, anos, meses, sai um pouco fora de ordem, a gente tem que ter esse recuo e olhar, contemplar o porquê disso tudo. Né? Qual é a finalidade disso tudo? Quem é a razão de ser disso tudo? Para depois botar a mão em massa, fazer as coisas acontecerem. Entendeu? A gente não pode ficar dando brecha para aquilo que já está dentro de nós, porque somos brasileiros, né? Que é desesperar, que é falar mal dos outros, é falar mal da situação, é ficar contando para os outros as tragédias que nos acontecem. A gente não pode cair nisso. Tem que se manter firme, porque essa é a normalidade. Se manter firme é a normalidade. Não sei, já estou terminando aqui, não sei se alguém aí vê novela, mas quando eu estava na Bahia no começo do ano, a minha sogra vê muita novela, né? E aí eu assisti um pouco lá também para saber o que está se passando, né? E, enfim, a atuação eu não vou nem dizer, que é horrível, mas não é nem tanto para a atuação que eu quero botar a atenção. É mais para o modelo de reação, o modelo de ação que está sendo exposto. Na maioria das novelas, como que a pessoa reage a uma traição, a um crime, a um acidente. É sempre daquele modo desesperado, exasperado, assim. Ai, ela sofre muito, ela sente muito aquela coisa, né? Ela não dá conta de permanecer calma e olhar com paciência e tentar resolver. Não, ela sempre desespera, sempre tem que sair e contar para alguém. Esses são os modelos da novela. E esses são os modelos que são passados para os outros, seja nas novelas ou em outros meios aí, né, de transmissão cultural. Então, assim, na nossa vida particular, sejamos esses que buscam uma normalidade que é carregada dessas duas qualidades, a coragem e uma alma aberta às possibilidades, né, à aventura da vida, porque de fato é isso que a vida é. Deus é um autor, é um poeta. Deus escreveu isso aqui tudo e está contando a nossa história não como um velho cansado que já não quer mais saber do que ele conta. Não, muito pelo contrário. É com grande prazer, com toda certeza que Deus continua contando essa história até o fim dos tempos, né? E a gente tem que vivenciar esse prazer. A gente tem que ter essa chama no peito o tempo todo, para que possamos transmitir isso para os outros. Tá? Nem sempre é fácil adquirir isso. Eu acredito que tanto com os bens, né, com os meios que Nosso Senhor deixou, né, que são os sacramentos, etc., a gente alcança isso com mais rapidez, mas também imitando e estudando um pouco mais pessoas que conseguiram transmitir isso, né? Como a gente citou aqui, por exemplo, o Tolkien, o Chesterton, são pessoas que conseguiram fazer isso. Tem muitos outros por aí, mas hoje vamos ficar por aqui, até para não estender muito, que daqui a pouco eu também tenho que ir embora. Beleza? Obrigado, pessoal.